Então, naquele dia, naquela sexta-feira, era a véspera de eleição. As eleições municipais iriam acontecer no sábado, no dia seguinte. Então, até a noite, até o final da noite, tudo que se tinha que teve uma briga de presos, mas não tinha informação se tinha preso morto, nada. Todos os jornais naquele dia, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal da Record, todos os jornais da noite noticiaram que tinha acontecido uma briga de presos. Até então não sabia se tinha mortos. Então, acabou a eleição 5 horas da tarde, aí chegou a informação que tinha acontecido um massacre com 111 presos mortos. E aquilo foi um pandemônio, né? Num mundo completamente diferente do atual, a divulgação de informações foi lenta e imprecisa. Na época, sem internet e na véspera de eleições municipais, a imprensa começou realmente a noticiar o acontecido no dia seguinte com poucos fatos coerentes. Além disso, o país vivia uma troca de comando, com Itamar Franco tomando posse após o impeachment de Fernando Collor. Segundo o relato de jornalistas, as ruas ao redor da penitenciária ficaram intransitáveis devido à presença da imprensa, familiares dos detentores e ONGs defensoras dos direitos humanos. Com a situação muito calamitosa, ambulâncias e viaturas entravam e saíam a todo momento. No dia seguinte, o Jornal Nacional exibiu uma das primeiras reportagens sobre o ocorrido, com imagens do motim no presídio. Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com um helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. Durante a madrugada, tensos e muito emocionados, os parentes dos presos pediam informações. A polícia saiu do presídio por volta das 4 da manhã, debaixo de vaias e protestos. Agora cedo, a tensão continuou. Na porta do presídio, as famílias esperam por notícias que não vêm. A todo momento, acontecem atritos entre os policiais e os parentes. Carros do Instituto Médico Legal ainda continuam saindo, mas a diretoria da casa nada explica. A visita do fim de semana foi mantida, mas só puderam entrar as pessoas que têm parentes presos em outros pavilhões que não o pavilhão 9, onde ocorreram os distúrbios de ontem. Quem esteve lá dentro diz que a casa parece calma, mas ninguém viu como e onde estão os presos que se amotinaram. Nesse dia especificamente, no massacre do Carandiru, isso aconteceu numa sexta-feira depois do almoço. A gente tinha um radinho que copiava a frequência da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Nessa época, todas as emissoras que tinham uma central informativa, popularmente conhecida como escuta, tinham esse radinho. E por esse rádio chegou a informação que estava tendo uma rebelião na casa de detenção. Então, todas as equipes de reportagem, as emissoras mandaram a equipe de reportagem para lá. Nessa época não tinha internet e muito menos celular. Então as informações chegavam com muito mais dificuldade para a gente. Então o secretário autorizou a entrada do choque na casa de detenção. Aí aconteceu o que aconteceu. O que começou com uma briga de presos acabou virando um massacre. Tamanha violência, o massacre foi notícia ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, centenas de emissoras de TV exibiram imagens da rebelião. Jornais americanos e europeus classificaram o acontecimento como sangrento, atrocidade e massacre. As coberturas da época destacavam a violência policial, com atualizações das informações, como o aumento do número de mortos e a quantidade de tiros disparados, e expondo as incongruências dos depoimentos das autoridades envolvidas. Os jornais passaram a ter diferentes abordagens ao longo dos dias seguintes ao massacre. No primeiro momento, matérias eram publicadas com base apenas em fontes oficiais. Já nos dias seguintes, editoria já definiu o episódio como massacre.
Aí eu lembro que a Globo mandou várias equipes para lá, o MJ, que são as unidades móveis, e ali em frente ao Carandiru a movimentação era muito grande das equipes de TV, parentes de presos, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. E somente no dia seguinte se soube que foi começou como uma briga de presos, a PM entrou e muitos presos foram assassinados a tiros. E o coronel que coordenou a invasão no Carandiru era o Biratã Guimarães. Ele foi julgado como outros policiais e o coronel acabou sendo morto anos mais tarde pela própria namorada, uma advogada, no apartamento dele lá no bairro do Paraíso. Até hoje, esse crime não foi totalmente esclarecido. Então o coronel que comandou o massacre do Carandiru, anos mais tarde ele acabou sendo morto pela namorada dele num apartamento onde ele morava no bairro do Paraíso, na rua Abílio Soares. Mais de 3 anos depois do massacre no Carandiru, o Tribunal de Justiça de São Paulo decide. A ação da Polícia Militar, que resultou na morte de 111 presos, foi legítima e o Estado não pode ser responsabilizado. Eu lembro que no dia seguinte, 2 ou 3 dias depois, eu vi algumas fotos e assim com muitos presos. E não era nem um caixão, era tipo um caixote de madeira, os presos todos nus e com um corte feito na região torácica para levar depois para o ML. O jornalista, filho, tem que ter sensibilidade, porque nós precisamos sentir o problema do outro. Você não vê a quantidade de jornalistas que eles matam, né? E no Brasil, principalmente, um lugar que mata muito jornalista, mas é porque tem que ter essa visão de defender o trabalhador, né, Preta? O Nelson Rodrigues tinha um ditado que era o seguinte, que todo repórter deveria começar fazendo polícia. Por conta do quê? Porque a partir desse momento você começa a perceber a situação difícil que vive o trabalhador no Brasil, a situação difícil justamente por conta do quê? Das injustiças que ocorrem, né? E qual era a minha função como repórter? Era atender uma fila que saía aqui da sala da Rádio Capital, voltava, dobrava e ia até a Avenida Brasil, descendo a 9 de Julho, eu ouvindo problemas delas. Então você começava a sentir a situação precária que a gente vivia. Pra você ter uma ideia, um amigo meu chamado Marcelo Cabral, ele chegou um dia falando comigo, ô Cassiano, eu queria fazer uma denúncia, eu nem sabia que era o cara. Por isso que é importante a gente não imaginar as pessoas pelas roupas e nem pelos bens que possui, mas sentir a necessidade de ouvir. E eu não sabia que era o cara, eu estava naquela fila. Ele falou, Cassiano, eu venho fazer uma denúncia, é o seguinte, o meu irmão, ele era soldador da White Martins. E aí o que aconteceu? Ele foi reclamar com o funileiro, que o funileiro pegou o carro dele para desamassar e amassou mais. Foi tirar racha com o carro e bateu o carro dele. Ele foi reclamar na funilaria, o cara sacou a arma, deu um tiro no irmão dele. Pra você ter uma ideia, a pólvora da bala cegou o filhinho dele que estava segurado na mão dele. Eu falei, não brinca, que denúncia, que tragédia. E aí, a partir daí a gente começou a trabalhar em cima disso. E aí eles conseguiram prender esse cara na Bahia. Então eu te pergunto, se a gente não ouvir, a primeira premissa para o jornalista, o repórter, é ouvir o que as pessoas têm a dizer. Não importa quem.